Então, antes de mais nada, vou me apresentar. Sou Eduardo Carraro, advogado inscrito na Ordem do Brasil e na Ordem dos Advogados de Portugal. Então, além da advocacia, tenho uma empresa de cidadania italiana, portuguesa e alemã. E depois de muito incentivo, também quero dividir um pouco com vocês, levando consultoria empresarial, tá? E tudo isso eu vou compartilhar com meu amigo Cleiton, por favor. Ótimo, Cleiton Fukumoto, eu sou franqueado da Prudential do Brasil. Então eu vendo seguros de vida, Eduardo Carrara, que é meu cliente, assim como a esposa dele, Sim. né? E eu também tenho um Instituto de Educação, onde eu sou consultor em vendas. A ideia é ter uma escola de negócios, onde a gente consegue ajudar o empreendedor em toda a trajetória dele. E vendas é um pilar. Vendas está no centro, tem o marketing, tem produtividade e também precisamos de quê? Gestão. A partir do momento que o empresário começa a vender, começa a ter os problemas. Contratar, reter, fornecedor, cultura empresarial. E o melhor cara para falar disso está aqui do meu lado, um advogado empresarial com muita bagagem. Quando a gente fala em direito empresarial, não tem jeito, a gente entra no empreendedorismo. E aí, ao longo dos anos da advocacia, assistindo empresários aí de todo o segmento, refrigeração, automotiva, alimentos, agro, você percebe que tudo é uma empresa. Só que essa empresa, ela precisa de estruturas, precisa de cultura, precisa de vendas. E aí fica a pergunta, como que está isso hoje no mercado? Como que a empresa está vendo tudo isso? O cara está só vendendo? O cara está só empacotando e distribuindo? Isso está funcionando de fato? Eu tenho sentido muito, Carraro, os empresários um pouco perdidos, sabe? Ele sabe o que ele precisa fazer. Cara, preciso vender, preciso entregar, só que sabe aquele negócio de ficar equilibrando várias coisas ao mesmo tempo? E ele não saber aonde que ele precisa colocar ele fica empilhando prato. Onde eu vou dar foco? Onde eu vou dar foco? Como é que eu estruturo isso? Como é que eu tenho alguém que consiga me representar dentro da empresa no mesmo nível, na mesma excelência? Eu quero ter mais tempo livre, mas como é que ele cria isso? Como é que ele cria essa cultura organizacional onde não depende dele? Esse sistema, esse método que eu tenho percebido que eles estão muito sofridos, assim, sabe? O que acontece? O empresário, ele tem uma identidade e ele ainda não entendeu que a empresa consegue ter aquela identidade dele como cultura. Ou seja, a identidade que ele quer de bom empreendedor, de um cara verdadeiro, de um cara com propósito, ele consegue fazer isso e ele consegue ter esse tempo, mas ele precisa que essa identidade que ele carrega seja a cultura da empresa. Ou seja, a identidade do empresário passa a ser a identidade da empresa. Que nada mais é o quê? Que enquanto ele está fora, a empresa está acontecendo. Só que a palavra cultura é um cultivar, ela não nasce assim. Ela vem sendo implementada, ela vem sendo relembrada diariamente até que aquilo vire natural. Só que, infelizmente, o linguajar aí, a doidura que vive o mercado brasileiro, a loucura que está o empresário, ele às vezes não está enxergando isso. E ele fica todo dia naquela bateção de cabeça. Preciso de mais vendas, preciso brigar com o cara da matéria-prima. E ele então está nesse looping e ele não está conseguindo trazer a identidade para que a empresa tenha uma gestão e, consequentemente, ele possa ter mais tempo livre e, o mais importante, ele saia do operacional e sobe para o estratégico. Você sabe melhor do que eu em vendas. Quando você vai falar em vendas, você sabe que não é só catar o telefone e sair ligando. Tem que ter uma cultura no setor de vendas. Isso vai vir do empresário. Sim. O que ele quer vender e como que ele quer vender. E quando a gente fala de cultura, eu lembro muito da Amazon. Não sei se você sabe, mas eu li num livro onde a Amazon, toda reunião, eles colocam uma cadeira vazia na sala de reuniões. Representa o cliente. Certo. Toda decisão tem esse questionamento. Isso faz sentido na visão do cliente? É como se ele estivesse lá dentro. E isso cria uma cultura. Imagina todas as reuniões dentro da empresa sempre com esse pensamento em foco no cliente. Sempre com esse pensamento em foco no cliente. Então, quero que a pessoa consiga fazer uma compra com 2 cliques. Claro. E assim tudo é para o cliente.
Isso é cultura, certo? Eu sou empresário, toda reunião eu chego atrasado, tem reunião que eu falto. Qual que é a cultura da reunião da minha empresa? Que ela não tem valor. Você está vendo que na Amazon eles valorizam tanto esse momento que tem uma pessoa ali, né, supostamente, que é o consumidor, quem eles querem buscar? Então aquilo ali tem um rito, tem uma cultura ali, tem um porquê daquilo. É isso. Então o empresário, às vezes, ele acha que o problema dele é finanças, carga tributária está alta, a concorrência está na minha frente, eu não sei o que eles estão fazendo. Olha para dentro. Como que você está gerindo o seu negócio? O que é o seu negócio sem a sua ausência? A hora que você vira as costas, como que a sua equipe está se comportando? Esse é um ponto importante que você trouxe, né, Carraro? Normalmente o empresário ele não vê a cultura como a solução, certo? Né? Ele está sentindo a dor do quê? De altos preços do fornecedor, ele não consegue passar para o cliente final, então o processo produtivo dele está elevado, ele tem problema de retenção do recursos humanos, ele tem aquela pessoa que falta, que não vem, que não quer melhorar, chega atrasada. Isso é simples. A cultura da empresa dele faz a falta de cultura faz que ele tenha preço no produto dele e não valor. Você concorda? Concordo. Ele não tem... Qual que é a história daquela empresa? O que aquela empresa tem por trás? O empresário, às vezes, ele fala assim, esse negócio de cultura, valor, missão, isso é balela, quadrinho na parede. Pelo contrário. É isso que reafirma quem você é para o seu funcionário, para o seu colaborador, e é isso que daí lá na ponta vai ter uma venda satisfatória. Que o cara não vai olhar pelo preço do seu produto, e sim pelo valor do seu negócio. Isso. E aí vem o problema cultural. Se você acha que missão, visão e valores, que é só uma plaquinha, você empresário acredita nisso, logo o seu time não vai acreditar. Ninguém vai implantar. Você pagou um consultor, você pagou um cara de marketing e publicidade para criar isso daí, e você não acredita, meu amigo, ninguém vai acreditar, por isso que não funciona. Exato. Mas raramente o próprio empresário ele olha para o umbigo. Assim como o vendedor. O vendedor ele acha que ele vende muito bem, mas ele não olha o comportamento dele. Ele não, porque qual que é o bom vendedor? Ele tem que mudar o comportamento de compra do cliente. Exato. Porque senão, às vezes, fiz uma grande venda, mas ele deu tanto desconto, deu tanto benefício, que por maior que seja o número da venda, ele foi uma péssima venda. Sim. Porque ele pensou só naquela venda. Ele não pensou no negócio em si, ele não carregou de valores o que tem o produto dele, a empresa, para fazer de fato uma boa venda. E será que esse cara vai comprar de novo? Será que ele está satisfeito com o que ele comprou? Supriu a necessidade real dele? Então o vendedor que ele está sempre sofrendo porque ele não cria realmente um valor pro cliente. Se ele criar, o cliente vai indicá-lo para novos negócios e vai comprar de novo daquele mesmo. E aí nós vamos entrar no negócio chamado experiência do cliente. Agora, como que eu posso ter uma boa experiência numa empresa que não tem desde a base, desde o empresário, uma cultura implantada? Não tem uma valorização de todo o processo, uma construção para que lá na frente o produto e a venda seja uma consequência. Tem empresário que tem hoje, com todo respeito, você consultor de venda, né, que a venda é a ponta da flecha. Não. Às vezes ela é só o alvo. Né? O arco, a própria flexora, a própria flecha, é todo um conjunto para você buscar aquele alvo. Mas não é ele a ponta da flecha que vai furar. Vamos falar da Disney. Todo mundo odeia fila. Exato. É um dos lugares que você fica mais na fila. Paga caro pra caramba pra entrar dentro do parque. Mas é tão bom que você quer voltar de novo. É um sonho até, né? Então olha esse mundo, né? Essa cultura. E eles têm uma cultura lá dentro onde a culpa não é nossa, mas o problema é nosso. Exato. Então você entra lá no parque da Disney, vários carros lá, que você fica até perdido onde você estacionou. Mas pelo horário de chegada, ele sabe exatamente onde você está. Porque eles vão parando em fila um atrás do outro. Né? Então mesmo a pessoa se perdendo lá dentro, que a culpa não é dela, Sim. Da Disney, mas eles falam, mas o problema é nosso. E eles buscam uma solução para te ajudar a resolver. Então essa é uma cultura centrada no cliente.
Você sabia que a Disney, para eles, todo dia é uma inauguração? É o primeiro dia? Eles tratam como se fosse o primeiro dia. Você vai abrir um negócio. O que tem que ser o primeiro dia? Ele tem que ser extraordinário. Então, para eles, assim, claro, trazendo daí a solução de um problema do dia seguinte, né? Dizendo do dia anterior, dizendo, então vamos lá. Aquilo ali foi, está resolvido, vamos de novo reinaugurar o nosso parque. Todo dia para eles é como se eles estivessem abrindo pela primeira vez, ou seja, aquele dia é extraordinário. E te entrega a experiência que os caras entregam. Porque aquilo é cultura. O que eles vendem? Vendem entretenimento, vende lá um monte de bichinhos, vende passeio de montanha-russa, vende outras atrações, mas toda essa cultura é que faz ser extraordinário. Montanha-russa tem, com todo respeito à Disney, montanha-russa tem em todo lugar. Sim. Mas nós saímos daqui melhores ainda, né? Nós saímos daqui do Brasil para ir naquela montanha-russa. Sim. Por causa da experiência. E você chega lá, você ganha um bottom, né? Quem vai pela primeira vez. A pessoa se sente tão feliz. Não custa nada. Claro. Né? E todos os funcionários, quando vem que ou é seu aniversário ou é a primeira vez, te parabenizam. Sejam bem-vindos pela primeira vez. Parabéns, hoje é seu aniversário. Então, isso é a cultura fazendo uma venda. Exatamente. É uma experiência tão gostosa que você quer voltar. Você indica para todo mundo. Ontem, foi abastecer o carro, encostei não, estava na fila de espera, o frentista chamou, encostei o carro na bomba. Qual que é o seu nome? Eu falei, Eduardo. Ele, pô, Xará, muito prazer, Eduardo também. Mas aqui me chama de Ferrari pelo sobrenome, tem outro Eduardo. Colocou o carro para abastecer, né, se era gasolina ou álcool, completa. Enquanto isso, ele veio, conversou comigo, perguntou se eu precisava de mais alguma coisa, tal. Eu saí do posto e falei, Pri, será que todo funcionário é daquele jeito? É a cultura do posto ou é a pessoa do funcionário? Porque me impressionou. Ele me deixou uma experiência ali. Enquanto eu esperava abastecer, ele foi ali, conversou comigo, perguntou se estava tudo bem, brincou com o Henrique, né, se ele era corintiano, e ele me proporcionou um momento ali, né, de uma experiência diferente do que o simples fato de eu estar num posto abastecendo. Tanto é que eu saí dali comentando com a minha esposa. Pri, olha a atitude da pessoa. Aí eu falei, pô, será que é dele ou do próprio estabelecimento? E me gerou uma dúvida. E mas você me não gerou descobriu? Não deu tempo, vou voltar lá. Aí tá vendo? Você já quer voltar lá. Já quero voltar. E a partir do momento que a gente conseguir transformar isso cultura... O McDonald's, quando faz aquela pergunta, né? Quer uma batata grande por mais R$2? É uma pergunta de milhões. Sim. É cultural, não tem técnica de venda. Você não precisa, né? A pessoa que está lá no balcão, ela não precisa saber vender. Mas só o fato de ter essa cultura de a cada número quer uma batata grande por R$2? É a pergunta de milhões. Se você pensar para um vendedor convencional comissionado, uma venda de R$2, a comissão dele é insignificante. Mas faz parte da cultura, faz parte do negócio. Todo mundo ganha e, consequentemente, o negócio evolui. Mas tudo isso é uma construção cultural dentro da empresa. É isso aí. Você viu que não é vendas, é cultura? Verdade. Cultura faz a venda. Exato. Exatamente. E para você, por que os empresários não dão atenção a isso, Eduardo? Porque parece... não tão difícil de implementar, certo? É relativamente barato. Sim, mas hoje eu percebo assim, né? Não defendendo os meus clientes, não os meus clientes, a gente da advocacia eu acabo tentando inserir isso de alguma forma. Esses são trabalhos que eu falo, não faz parte da atividade fim da empresa. Tem muito empresário que não dá o valor devido sobre isso. Até, claro, ele provar e entender e assistir a consequência do sucesso aquilo lá na frente. Claro que, quando a gente fala em cultura, a cultura vem da cabeça. Ou seja, o empresário, o dono, né, o CEO de uma empresa, ele vai ter no começo um trabalho de implantação e até mesmo mudança de cabeça, até da própria cultura dele. Porque às vezes ele tem uma contaminação pessoal que está refletindo lá na ponta. Então, assim, né, não dá para a história do atraso da reunião. Eu queria cobrar o meu colaborador que está atrasado na reunião, sendo que eu atraso em todas. É uma cultura que eu já vendi.
E aí que vem uma questão, né? Será que esse empresário ele está tão envolvido com o dia a dia dele que o ideal não é ter um terceiro realmente? Fala, amigo, vem cá. Tudo bem. Senta aqui do meu lado. Você está percebendo que você está desse jeito? Você está percebendo então, que você chega atrasado? Você está percebendo que você está falando, mas está agindo de outra forma? Por isso que eu falei que no início, demanda do empresário, demanda do dono da empresa, né? Um pouco, vai tomar um pouco de tempo dele exercício. Por quê? Ele vai ter esse diagnóstico, certo? Vai ser avaliado e apresentado algo que faz sentido. E claro que não adianta você querer mudar uma empresa da água para o vinho, querer implantar coisas absurdas. Você tem que muito moldar o perfil do empresário, né? Daquilo que ele já é no dia a dia e o propósito que ele já tem pré-estabelecido para o negócio dele e apresentar algo para ser implantado. Mas com certeza ele vai ter que escutar algumas verdades. Falou, olha, desculpa, você está querendo cobrar do colaborador uma coisa que o senhor não faz. Isso. Você está batendo no... Eu falo, a história do óbvio tem que ser dita. Eu falo que essa das maiores frases que eu escutei no mundo do direito do empreendedorismo foi essa. Porque assim, para mim é óbvio, mas para o meu colaborador não. E eu estou todo dia brigando com ele por causa daquele negócio que eu não estou falando para ele. Ah, mas é óbvio? Eu falo, não, é óbvio para mim. Eu tenho que chegar e falar, eu tenho que chegar e explicar. Ou seja, eu tenho que implantar aquela cultura, eu tenho que falar para ele sobre aquilo. Então, no começo, ele vai ter que escutar umas verdades, acaba tendo um diagnóstico, e a hora que você entrega aquilo, ainda tem aquele projeto, tem um tempo de implantação. E que ele diariamente, depois, periodicamente, né, ele vai ter que também estar revisitando aquilo. Eu vejo isso dentro de casa, sabe, Edu, fazendo essa analogia. Pô, educação dos filhos. Educação dos filhos. Acabou. Então, muitas vezes a gente está lá brigando ou cobrando eles de algumas coisas que a gente não está dando o correto exemplo. Sai da televisão, não assiste tanto desenho, a gente não larga o celular, né? Não brinca na hora da refeição e a gente está lá com o celular na mão. Então são coisas que muitas vezes a gente não percebe, porque a gente está envolvido nesse dia a dia, a gente está olhando só o outro, né? Então ter alguém que olhe de fora, às vezes até de outro segmento, pode realmente nos ajudar, porque vem com a cabeça fria, né? Sem vícios, né? É quando a esposa chega do lado e fala assim, olha, você está exagerando, você está cobrando do celular, você não sai do celular. É esse papel. Então você vai entender um pouco do dia a dia, você vai acabar assistindo, não adianta, você vai acabar colhendo diagnóstico às vezes de próprios colaboradores, você faz um bate-papo, até mesmo uma entrevista específica, eles vão falar, olha, infelizmente aqui acontece isso, isso é dessa forma, isso tudo vai virar um diagnóstico. Olha, de fato existe uma cultura, mas ela não é disseminada na empresa, ou existe de fato uma falta de cultura. Eu vejo muita gente reclamar, poxa, eu invisto em treinamento, pago vários R$ 1.000 lá para as pessoas treinarem, e elas não são agradecidas, né? Ninguém mostra gratidão, eles não pegam no pesado, não fazem o trabalho bem feito. Aí vem nessa lá. Mas será que eles sabem realmente onde eles querem chegar? O propósito da empresa está claro? A chance dele chegar, aonde ele pode chegar, ele tem oportunidade dentro da empresa? Né? Tá desenhado cargos e salários? Como que é a carreira dessa pessoa? Recentemente eu estava conversando, né? Ele é barbeiro, numa barbearia muito grande aqui, ele estava até ganhando relativamente bem, mas ele está chateado porque ele não vê um possível crescimento lá dentro. Tá ali até onde... E aí, até quando eu vou ficar nessa daqui? Exato. Ele não domina, né, o preço, enfim. Então, isso faz parte de uma cultura dentro da empresa de dividir com o colaborador. Olha, nós temos um plano de cargos e salários, existe uma forma de você, né, galgar posições melhores. A empresa tem uma cultura que toda vez que ela vai fazer uma contratação, primeiro ela olha para os colaboradores dela para dar oportunidade. Porque às vezes assim, eu estou ali 10 anos no vendas, tal, de repente chega um gerente de vendas. Pô, tô aqui há 10 anos. Será que não valeria dar oportunidade para mim que tô ali, já sei tudo da empresa, já sei do negócio? Conhece cliente, conhece... Por que não deu oportunidade até para eu me capacitar? Falou assim, Eduardo, você não quer se capacitar para ser gerente? Vamos fazer uns cursos, um treinamento, vamos... Isso
faz parte da cultura da empresa. Você dá a oportunidade e construir o seu colaborador. Não colocar o cara para ser o resto da vida descascador de batata. Ele vai ter uma frustração pessoal, vai trazer isso para o negócio e, consequentemente, nós vamos ter problema. Mas é falta de cultura. Falta de algumas gestões indiretas, que não é a gestão direta da atividade fim da empresa, que às vezes está faltando ser gestada. E muitas vezes eu também vejo uma outra falha, não sei se você vai enxergar como falha também, do dono da empresa ele determinar que essa implantação de cultura é só responsabilidade dos recursos humanos. Eu não vejo dessa forma, sabe? Não, tem parte dele. Exatamente. O recurso humano talvez vai trazer ferramentas, vai trazer dados, né? Mas ele precisa transformar na cultura dele aquela empresa, da forma como trabalha, como quer atender o cliente, o que ele quer buscar para o futuro. Exato. Por aí vai. Porque assim, ó, ele vai mostrar o que a cultura que ele quer, vai começar a implantação disso, e ele vai fortalecer aí sim com o RH nos endomarkets, né? Então assim, vamos fazer uma atividade para relembrar a nossa missão e valor. Vamos propor algo para ver quem lembra os 3 pilares da nossa cultura. Porque a cultura ela tem que estar alinhada com o dono. Né? Com os cabeças. É igual em casa, né? Exato. Existe a cultura da família. Né? Não adianta vir um terceiro implementar uma cultura totalmente diferente e a família não conseguir implementar. Não vai dar certo. Então, assim, eu falo que hoje a cultura empresarial ela está num grau de necessidade que não dá para... Assim, ela está num alto grau. O empresário tem que ter isso, ele tem que saber lidar com essa ferramenta. Também não adianta ele chegar lá, contrata uma empresa, cria todo um processo, ele vai lá muito bonito, faz uma apresentação, faz um evento de cultura, apresenta, enrola aquele canudo, põe na gaveta ou faz um quadro e lá ele ficou. E se ele nunca mais voltar com esse assunto, a cultura não é implantada. Aí vem o marketing, vem ele mesmo, as atitudes dele diárias, e porque essa cultura ela não tem que ser imposta, ela tem que ser algo natural. Tem que ser sentida, né? Exatamente. Tem que ser percebida. Então, assim, a minha atitude todo dia é o reflexo daquilo ali. Então, e consequentemente, aquilo vai virando natural. Até o ponto do que, hoje você pega grandes empresas, né, que tem a cultura como, né, um dos principais pilares do dia a dia deles, tem funcionários que pegam algumas atitudes da cultura da empresa e levam para dentro de casa. Ele passa a maior parte da vida dele dentro da empresa, né? Ele foi reeducado ali. Então, quando você vê, ele está levando aquilo para dentro de casa. Falou, opa, pera lá. Eu trabalho numa empresa que toda segunda-feira, né, nós temos várias aqui em Londrina, uma segunda-feira no mês, ou quase toda segunda-feira, tem um momento de oração. Né? Seja lá católica, qualquer que seja, né, a bandeira da igreja. Mas o empresário levou isso para dentro da empresa dele. E já tem funcionário passou a fazer oração dentro de casa com a família. Ou seja, aquela cultura, ele percebeu o quão importante é e tão interessante que é para a empresa e para eles, colaboradores, falou, opa, aquilo ali faz a diferença. Isso aconteceu comigo. Eu trabalhei muitos anos no mercado de papel e celulose e lá eles estavam implantando a ferramenta 5S, uma ferramenta simples de organização e tal. Eu levei para minha casa. Comecei a organizar tudo que eu uso mais próximo de mim, o que eu uso menos, mais distante. Comecei a taguear lá, principalmente roupa das crianças. Hoje Sim. É tudo tagueado. Aqui é calça, aqui é camisa, aqui é macacão, enfim. Então, tudo que eu aprendi lá na empresa, eu vi que faz sentido, ajuda, dá mais performance, levei para minha casa. Mas foi imposta ou foi algo que foi implantado e naturalmente foi desenvolvido dentro da empresa? Foi desenvolvido. Porque daí é uma coisa que vira natural. Cultura não é imposta. Senão há um enfrentamento, né? Exatamente. E aí a pessoa só de birra não quer fazer. Mas é que eu não vou fazer. Então tá, vai ficar me chamando a atenção em público toda vez que chegar atrasado. O cara chega atrasado, aí o cara começa de propósito a atrasar. E ele tem que ver um propósito daquilo, né? Não é simplesmente, você vai fazer porque tem... Não, calma lá. Entenda, a cultura, ela tem o pilar que ela vai fazer uma evolução empresarial, mas também ela precisa de uma contramão. Eu falo,
existem umas gratificações tão simples que você faz, que você acaba aculturando, né? Que você dá mais animosidade e você reafirma a cultura da empresa. Eu vou comentar com você o caso, nós não vamos citar nomes, né? A empresa era pequena, dava uma cesta gigante, cresceu o número de colaboradores, não deu mais um bombom porque ficou cara a brincadeira. Mas a cultura ficou. Hoje está fazendo falta. Já é comentado. Sim. O bombom resolveria, né? O bombom resolveria. Se desde lá de trás ele tivesse a cultura do bombom, o funcionário ia esperar aquele momento. Porra, amanhã é o dia do bombom. Porque não é o bombom, é a atitude. É a frase. É o lembrar, é o carinho, né? Enfim. Então isso faz parte da cultura da empresa. Então assim, aí você não tinha isso como cultura. Você tinha por uma obrigação de ser empresário, de presentear. Agora, como tá caro, corta esse negócio. Até porque salário, realmente retorno financeiro é só a terceira, em alguns nichos, o quinto motivo pelo qual as pessoas ficam no trabalho, né? Então a cultura ela é muito importante, de fato, até para retenção e movimento do colaborador em prol da empresa. Eu falo assim, e a hora que você entende também que a cultura ela é para tratar a pessoa, e aí você entende quem é seu colaborador e você chega mais próximo dele, cara, por maior que seja a empresa, eu tenho, sei lá, 400, 500 funcionários, mas, cara, você andar no chão de fábrica, parar do lado do cara uma hora, entender quem é o cara, escutar ele, às vezes ele tem uma dor besta, simples. Entendeu? Agora, se eu ficar só também lá no meu gabinete, então isso são culturas de empresa que a gente assiste diariamente, tá aí, né, nas redes sociais, CIMED, Cacau Show. Cara, esses caras estão mostrando de cultura empresarial, aquilo ali nada mais é do que um reality show de cultura empresarial. Só que algumas pessoas podem achar que essa história de cultura é só para empresas grandes, que a gente citou aqui, né? Disney, Amazon, Cacau Show, enfim. O que você acha? A partir de que tamanho de empresa que é necessário e importante se preocupar com isso? A partir do momento que você é empresário, que você desenvolve uma atividade, seja um dentista. Um MEI. O cara sozinho. E eu trabalho sozinho em casa. Se eu não tiver a cultura de levantar cedo, me trocar, me organizar e trabalhar, eu vou passar a ter problema. Porque eu não tenho, no início da minha atividade, uma construção de cultura. A hora que eu tenho 30, 25 colaboradores, vou querer colocar uma cultura implantada às pressas. Então, porque cultura tem que ser construída. Então, se você começou sozinho, num negócio com 2, 3, começa já. Crie rotinas, crie culturas, crie momentos. Hábitos, tá? Então, eu acho que é isso, né? Falamos bastante de cultura. Falamos bastante. E aí o propósito é esse. De tempos em tempos compartilhar com vocês um pouco de experiência, não só a parte de cultura, de vendas, né? Trazer outros assuntos. Quem sabe você pode compartilhar conosco alguma dor sua, ou um tipo de dúvida, ou uma curiosidade. Se não tivermos, né, altura para isso, a gente traz alguém que possa fazer. Sim. E eu desafio você, hein? Em algum momento que você pensar num problema, cultura vai ser a solução. Se você tiver alguma pergunta, já comenta aqui, deixa o like, ativa o sininho. Traremos sempre novidades em relação à consultoria empresarial, consultoria em vendas, e quero você com a gente. Trocando informações, cresceremos juntos. Até a próxima.